Uma coisa que eu queria que você relatasse é o seguinte, a gente tá falando aqui de 25 anos depois, é um tempo considerável, assim, pra gente entender, e eu acho que essa distância de tempo faz, principalmente pra você, que ali foi a competição que você estreou, você estreia com um gol no primeiro jogo, você é eleito por maioria dos jornais o cara que foi o melhor na final e tudo mais, você aparece pro cenário do futebol nacional ali, naquele campeonato. E aí, assim, muita gente hoje em dia opta, e aí cada um, cara, o jogador que vai opta por, de repente, ir para mercados periféricos para ganhar dinheiro, é uma escolha individual, nem quero entrar na escolha individual do jogador, mas eu queria que você desse um pouco do relato de como ser um cara que marcou história num grande clube do futebol brasileiro, como é uma camisa do Corinthians e como que é a sua vida hoje em dia de, tá num mercado e ver um corintiano te agradecer, os caras aqui, xerife da Fiel, não sei o quê. Porque é uma parada, mano, que isso, assim, são coisas que o dinheiro não compra, mano. Eu também acho. Como é que é? Qual que é a importância de você ser lembrado tanto tempo depois? Cara, você jogou 2000 ou 2003 no Corinthians. Sim. Você jogou 3 anos e meio. Inter, não é 6 meses. Então. E ainda assim, cara, a galera hoje lembra pra caralho de você e te agradece. Qual é a importância que tem de você marcar história num time desse tamanho, assim? Cara, é difícil até de expressar em palavras, né, meu? O que a gente sente, assim, cara. A única coisa que eu falo muito e eu uso muito essa frase, né? Que carinho se retribui com carinho, né, meu? Então, assim, é o mesmo carinho que eu recebo do torcedor, e isso, né, fazem mais de 20 anos, cara. E isso é alimentado também, eu tento retribuir, sabe? Na hora que eu tenho um contato, na hora que me pedem um vídeo, que me pedem uma foto, que me pedem, pô, Capite, será que você tem alguma camisa aí? Aí eu dou a vida pra achar em casa, sabe assim, cara? Porque, enfim, porque é um carinho, né? Se a pessoa não gosta de você, ela não quer ter aquela lembrança, cara. E é algo que eu ainda continuo recebendo e só agradeço, assim. Porque eu acho que tem muito com relação à imagem também, sabe? E, enfim, cada um, como a gente falou de outros jogadores, personalidade. Mas eu acho que o torcedor corintiano, ele identifica muito um cara que, enquanto teve ali, levou tudo muito a sério, sabe? Assim... Aquela imagem de um menino que chega de um time, mas que entende o tamanho do Corinthians, a responsabilidade e que, enfim, e que levou a sério o que fez. A torcida do Corinthians tem uma parada legal que pô, é o melhor dos elogios, cara. E aí isso é de região, né? Cada time tem uma maneira, cada torcedor tem uma maneira de se posicionar. Que o corintiano ele chega e fala assim: pô, capitão, você representou, cara. Pô, isso aí, cara, é como se ele fosse o Pelé. Quando o corintiano fala que você representou. Porque essa palavra representar tem poder, cara. E ela é uma palavra que eu levei a minha vida toda. Por quê? Porque eu falo muito da Ponte, que eu gosto de contar a minha história, assim, porque eu levo para outros clubes. Eu fui de organizada da Ponte, né? Então eu treinava e ia pra organizada, botava a camisa organizada e, enfim, de organizada mesmo. Era torcedor mesmo, de arquibancada. Eu ia de arquibancada de tudo, de confusão de rua. Guarani Ponte, não, Guarani Ponte era eu mesmo, cara. Era eu mesmo. Enfim, eu pegar ônibus com torcida organizada pra ver jogo, fui pra Rio Preto, por exemplo, de moleque pra ver jogo da Ponte profissional. E aí eu sou de Campinas, né? Vinhedo, me mudei para Campinas. E eu tenho muito amigo meu que era de organizada, né? Pô, eu tenho até o Ricardo, o Wilton, os caras que são meus parceiros e são de organizada até hoje. E aí, o que eles falavam para mim quando eu tava na Ponte? Pô, irmão, você tá representando a gente, cara. Aí até me emociona assim, me emociona mesmo. Porra, que foda. Não, me emociona porque tem muita gente que todo mundo sonha em ser jogador, né, cara? E aí os caras falavam pra mim, porra, Capite, você tá representando a gente, cara. Sabe assim? E a gente tá aqui. Eu olhava às vezes que tinha um posicionamento, né? Organizado tem um posicionamento. E os caras estavam nesse posicionamento. Então, quando eu tava achando que eu tava absoluto, tipo assim, sabe? E eu olhava pra ali e falava, puta que pariu. Tipo, volta pra realidade, velho. Via porrada nesses caras, tá ligado? Assim. Então eu sempre levei isso comigo. E aí isso que eu falo que a Ponte é minha base, me moldou. Porque eu sempre olhei e eu falo isso, as pessoas podem achar que é jargão. E não é, cara. Eu levei isso no Corinthians, levei na Turquia, que é um monte de confusão, no Flamengo, enfim, negócio de invasão de torcida.
E porque eu sempre imaginei, me coloquei como um representante realmente da arquibancada. Um cara um menino que sonhou, que não conseguiu, que tá na arquibancada torcendo. Então eu levei muito a sério isso, sabe, cara? Eu tinha um tempo de validade, né, que eu achava, eu vou jogar até tal idade, mas enquanto isso acontecer, eu vou me doar. E aí, com relação ao Corinthians, é isso, cara. Eu acho que o torcedor, quando ele chega pra mim, e você vê, e aí eles nem, né, talvez esteja contando isso agora, enfim, que eu não sou muito de falar essas coisas, cara, mas quando o cara chega pra mim e fala assim, por exemplo, porra, Capita, você representou, puta, é exatamente o que eu sou, assim, o que eu sinto como atleta, sabe, cara? O cara pode falar, pô, no Flamengo, porra, Capita, sabe? Esse, porra, nosso capitão, bate referência, não sei do quê. Tem valor também, porque o capitão do Flamengo, que eu fui no Corinthians, mas no Flamengo fico mais forte. O capitão tem muito mais a ver com personalidade de caráter do que entrega em campo. Porque o cara é bom, tecnicamente. Capitão é o cara que te representa, o cara que... É uma liderança. É a liderança. Líder do time. É, exatamente, cara, entendeu? Então essa palavra de... O que o corintiano tem, que é uma marca deles de... Quando, pelo menos pra mim, né? Enfim, acho que eles abordam outros jogadores dessa forma e se representou... Pô, capitão, você representou. Não precisa nem falar que eu sou bom, que eu ganhei o caramba. Só do cara falar pra mim, pô, capitão, esse aí representou, cara. Caralho. Puta, pra mim isso aí é tipo, cara, é o melhor elogio que eu poderia receber. Sou eu puro, cara. Quando um cara fala que eu representei um cara que é tão apaixonado por aquela instituição, cara, pelo clube. E eu já fico... bonita de ouvir, cara. Legal, porque cara, a gente vê um futebol tão pasteurizado de caras jogando por dinheiro, jogando só pelo dinheiro, não tá nem aí quem tá lá em cima cantando. Pô, e você falar isso é muito bonito, tem uma coisa, cara, que é... Muito foda. O Oswaldo teve o evento dos 20 anos, né? Agora tá com 25, teve o de 20 anos. E na resenha do Oswaldo no vestiário pra eles, em determinado momento ele fala uma frase, é mais ou menos assim: cara, estar aqui hoje com essa torcida fazendo essa festa, tudo que a gente fez lá atrás valeu a pena. Exatamente. Ele fala isso pros caras. Então a gente sacrificou, a gente apanhou, a gente sofreu, a gente se xingou, mas valeu. 20 anos depois nós estamos num evento aqui com o estádio cheio, vieram aqui para assistir esse jogo Corinthians, com história ali de Corinthians e Real Madrid e tal. Então eu acho que o jogador de hoje, talvez, pela uma coisa mais mercado, de dinheiro e tal, ele não tem noção que é a sua resposta, que é o pôster na parede. Aquilo é pra sempre, aquilo é eterno, cara. Pra sempre. O Fábio tá aqui, ele não... O Corinthians deve ter o quê na sua história aí, 114 anos? Uns 4, 5 mil jogadores. Foram poucos que estão sentados aqui. Okay. Caralho, velho. De 4 a 5 mil, os que entraram pra história, ou que estão nas paredes, que estão no memorial do clube, que estão lá. Então, o jogador talvez só vai quando parar... Ele vai olhar pra trás e falar, cara, eu não fiz história em lugar nenhum, né? Ninguém vai lembrar de mim. Eu tô aqui na minha terra, que ninguém sabe nem que eu fui jogador. É aí que eu acho que o cara tem que se tocar. Pô, esse cara vai em todos os eventos, esse cara vai estar na televisão, claro. Ele fez por merecer. Ele pode ter até às vezes ganhado menos que você, mas ele tem muito mais notoriedade e o filho dele, o neto dele... vai ter um orgulho muito maior, talvez, do que o cara que... Ah, você foi jogador profissional, papai, vovô, fui... E o cara passou pelo clube, joguei em tal lugar. Ah, mas eu nunca vi nada. Então, assim, eu acho que o jogador, às vezes, perde um pouco essa noção da importância que ele tem de fazer a história naquele clube, de ser eternamente na parede. E é por isso que os clubes fazem bem, que, por exemplo, você entra no CT do Corinthians, tá os troféus do Mundial. Você é obrigado a passar pelo troféu do Mundial todo santo dia. Os jogadores têm que passar por aqueles 2 troféus. Tá lá, os 2 do Mundial. O cara passa... Ah, tô jogando o Rio São Paulo, Série B. Tô jogando não sei o quê. Tá bom, esse clube aqui, ó. Esses 46, porque eram 23. Esses conquistaram isso daqui, ó. Por que você não vem fazer pra eu pôr um terceiro aqui? Claro, sem dúvida. E te obriga a fazer isso. O Alexandre Matos disse que chegou no Cruzeiro. Na sala dos jogadores, antessala, tava o troféu da Série B. Em uma semana ele mandou tirar. Falou, não, esse não é o Cruzeiro, não vai ficar esse troféu aqui. Vamos pôr os pôsteres. Tem 6 títulos de Copa do Brasil. E ele fez com que os jogadores entendessem que esse não é o Cruzeiro que só ganhou uma Série B. Então, esse tipo de coisa, cara, poucos são os eleitos e o jogador de hoje em dia talvez perde isso. Mas o Fábio está aqui exatamente porque ele ganhou e porque ele representou. É isso. Isso. Ô, Fábio, pra gente caminhar pra esse... Eu tô impactado com esse relato, porque eu sou de arquibancada também, e eu fico puto quando eu vejo
jogador fazendo corpo mole. Eu falo, caralho, será que esse cara não vê que tem 40 mil pessoas aqui torcendo por ele? O cara às vezes não tá nem aí, mano. Não tá nem aí. O seu relato é muito foda.